A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Estou aqui mais uma vez, aleluia, Jesus, com mais uma palavra revelada pelo Espírito Santo, uma palavra que eu creio que vocês nunca devem ter ouvido alguém pregar. Por quê? Porque infelizmente muitos estão nessas práticas, a qual a palavra do Senhor já nos deixou escrito que não podemos mais fazer. Aleluia, Jesus. E muitos, por falta da sabedoria, por falta do conhecimento do Espírito Santo de Deus, estão fazendo. Mas o Senhor Jesus Cristo já nos deixou orientado. É por isso que está um evangelho, como foi no outro vídeo de uma Nath, um evangelho, aleluia, Jesus, confundido. Um evangelho que a palavra contradiz outra. Você vai entender o que é que eu estou falando. Aleluia, Jesus. Por isso que tem criado muita confusão na cabeça das pessoas. Uma hora pode, uma hora não pode. E você vai entender por quê. Livro de 2 Coríntios, capítulo de número 3, do versículo 1 até o versículo 18. Mas eu vou começar a ler já do versículo de número 12, que diz a palavra do Senhor. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você já entendeu o que a palavra do Senhor Jesus Cristo está querendo dizer aqui. Aleluia, Jesus. Que não há necessidade, aleluia, Jesus, de estar mais fazendo a leitura do Antigo Pacto. Por causa da leitura do Antigo Pacto, não está sendo revelado o Cristo. Aleluia. Como diz aqui, ó, no versículo, aleluia, Jesus, do número 14. Mais para frente, né? Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Aleluia. Quem é que tinha o costume de orar com o véu na cabeça para que a glória do Senhor não manifestasse? Que eles não podiam ver a glória de Deus no semblante de Moisés. Aí é o que a palavra do Senhor diz. Mas quando faz a leitura da antiga aliança, quer dizer, quando lemos o antigo pacto, o Velho Testamento, a palavra do Senhor diz que o véu permanece. Mas se você for ler, aleluia, Jesus, o véu foi rasgado de cima a baixo. Aleluia, Jesus. E aquilo que estavam preso à lei, aleluia, Jesus, não estamos mais presos na lei. Porque Cristo veio e cumpriu tudo. E nos tirou da prisão da lei. Eu vou lhe provar
que Cristo nos tirou da prisão da lei. Mas antes disso, eu quero trazer aqui para você o versículo 1. Aleluia, Jesus, porque Jesus Cristo disse que não precisamos mais estar lendo, fazendo a leitura da antiga aliança, porque não revela a Cristo. Aleluia, né? Aquilo que Cristo removeu, aquilo que Cristo cumpriu. Aleluia, Jesus. Ó, começamos, porventura, outra vez, recomendarmos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns de cartas de recomendação para vós, outros os de vós. Uma pergunta: vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Versículo 3. Estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não puderam fitar a face de Moisés, por causa da glória no seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito, porque o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Aleluia, Jesus. Se você for entender aqui no início, a palavra do Senhor Jesus Cristo vai nos dizer que nós, aleluia, Jesus, somos uma carta escrita em nossos corações, conhecida e lida aos homens. Aleluia, Jesus. Não precisamos mais, aleluia, Jesus, estar preso, aleluia, Jesus, ao véu, à lei, aleluia, Jesus. Porque quando nós ficamos presos na lei, aleluia, Jesus, nós ficamos debaixo de maldição. Porque a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é permanente. Não precisamos mais ficar com o rosto vendado, como eu estava lendo aqui, aleluia, Jesus, né? Sobre a glória que Moisés não podia, né, transparecer, que é do Senhor, né? Jesus Cristo, aleluia, Jesus, ele não poderia mostrar, aleluia, Jesus. Mas com Cristo, aleluia, é diferente. Eu vou trazer aqui para você ver aqui, ó, no versículo 7. Ó. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Aleluia, Jesus. Você está entendendo que naquela época, aleluia, Jesus, a pessoa não poderia fitar os olhos em Moisés, porque estava o brilho de Jesus Cristo, o brilho do Espírito Santo. Mas se você for olhar mais para frente, aleluia, Jesus, olha o que diz aqui no versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, quer dizer, sem o véu, contemplando
como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque que tem que transparecer nas nossas vidas, na nossa face, é Jesus Cristo. As pessoas que lhe olham, lhe observam, não pode ver você, tem que ver quem? Aleluia, Jesus, tem que ver Jesus. E como é que a pessoa vai ver Jesus na sua vida? Você imitando Cristo. Jesus Cristo disse, sede santos como eu sou santo. Tem uma passagem que Cristo diz, seja santo em toda maneira de viver. Aleluia, Jesus. Como sendo? Obedecendo a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Eu sei que muitos, aleluia, Jesus, não vão ouvir outro tipo de pregação tipo aqui, porque, aleluia, Jesus, já está espalhado este evangelho da Nátima, e muitos não querem mais pregar a Bíblia como ela é espiritualizando a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Por exemplo, como assim espiritualizando? A palavra do Senhor está falando do devorador, migrador e cortador. E a Bíblia está falando, aleluia, Jesus, que é o gafanhoto. Aí o homem pega, espiritualiza a palavra e diz que o gafanhoto, o devorador é um demônio, o cortador é o demônio, o migrador é o demônio. Então, não só isso, né? Tem muito mais. Porque se eu for falar aqui, não tem como falar. É muita coisa que estão distorcida, acrescentada do Evangelho de Cristo. Aleluia, Jesus. Então, a gente pega esses versículos, diz que é o demônio cortador, migrador, é o devorador. Mas se você for ler a Bíblia toda, de Gênesis, você não vai achar nenhum demônio com esses nomes. Porque estão espiritualizando a palavra de Deus para querer assustar as pessoas. Você não precisa acrescentar. Pregue, fale o que está escrito. Diga quem é o cortador, quem é o migrador, quem é o devorador. Se você ler Levítico, você vai ver falando que tem dois tipos de gafanhoto. O gafanhoto normal e o gafanhoto devorador. Se você ler também mais para frente, você vai ver falar em Joel, se for a memória, que fala sobre o migrador, o cortador e o devorador. Quem é que devora as plantações? Não é o gafanhoto? Quem é que migra de um país para outro para comer as folhas? Quem é o cortador? Quem é que corta? Não é o gafanhoto. Então as pessoas têm espiritualizado para poder dizer que é isso. Aleluia. Vou dar um exemplo aqui. Muitos usam aquela passagem do livro de Malaquias. Trazer todos os dízimos a cada tesouro. Não derramarei bênçãos do céu. Senão, aí derramarei chuvas, okay, para molhar a sua vinha, a sua plantação. E repreenderei o devorador. Quem é esse devorador? Não é o gafanhoto? Se é para molhar a vinha, a plantação, como é que é ser demônio? Você vê que não tem lógica. Então, para molhar, e Deus repreendia o gafanhoto, o que devora a plantação. É só você ler com calma que você vai entender Malaquias. Uma repreensão aos pastores que estão roubando, os sacerdotes que roubavam, e repreendia a nação porque deixou de dar, por ver que estava sendo roubado pelos sacerdotes. E eles pegam esses versículos para poder enganar as pessoas, eles distorcem a palavra. Ele diz que, aleluia, Jesus, que é o povo que está roubando. Mas se você ler, você vai ver lá, claramente, Deus falando, todavia vós me roubais, e as nações. Vós quem? Os líderes, sacerdotes, e as nações. Porque se fosse todo mundo, Jesus falava, todavia as nações me roubais. Mas não, ele fala vós. Vós quem? Os líderes, os sacerdotes, ele que roubava de Deus. E a nação parou de dar por isso. Então por isso que Deus trouxe essa repreensão para os sacerdotes, para o povo, porque, aleluia, Jesus, eles estavam enganando as pessoas. Ele não estava fazendo o uso correto. Então muitos pegam essa passagem para estar enganando as pessoas. Dizer que você tem que dar, que senão o devorador vai comer na sua casa. Vou trazer aqui uma ilustração. Por exemplo, você compra
5 quilos de farinha de cuscuz, uma massinha de cuscuz ali, 5. Aí você vai e come, sua família come as 5 em 4 dias. Mas você comprou 5 para 5 dias. Quem comeu? Foi o devorador? Foi o devorador? Não. Foi as próprias pessoas que moram na casa que comeu. Não existe demônio entrar na casa da pessoa e comer o seu alimento. Isso é espiritualizar a palavra de Deus. Para que enganar as pessoas. Esse é o evangelho da Nátima. É um evangelho distorcido, é um evangelho que está enganando as pessoas. Como eu falei, você compra 5 pacotes, você vai lá e come os 5 em 4 dias. Como é que foi o devorador? Tá chamando quem de devorador? Quem comeu, né? E quem comeu? Não foi a família que comeu? Então, meus irmãos, abre os teus olhos. Medite na lei do Senhor, examine a Escritura Sagrada. Leia, procure entender, não vá pelo homem. A Bíblia diz que nos ensina o Espírito Santo. Livro de 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 27, se não me falha a memória. A unção que recebeste fica em vós, não há necessidade que nenhum homem vos ensine. Que nos ensina o Espírito Santo de Deus. Só basta você ler a palavra, pedir que ele venha lhe ensinar. E assim foi comigo. Tudo que eu estou falando aqui não aprendi de homem nenhum. Porque nenhum homem prega isso aqui. Eu creio que muitos de vocês que for assistir e ver, você vai ver que ninguém prega. Por quê? Porque ele sabe que vai esvaziar a igreja, ele sabe que pessoas a escama dos olhos vão cair e vão perceber que estão no erro. E eles não querem isso, eles querem ganhar dinheiro, não estão preocupados com a salvação de ninguém. E é por isso que eu digo a você, o versículo 14, mas o sentido deles se embotaram. Deus está dizendo, pois a mente deles, aleluia, se colocaram para fazer isso. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido. Cristo, ele remove o Antigo Testamento. Ele cumpre o Velho Testamento. Para que nós não venhamos estar presos da lei. E se você for observar, as pessoas pegam o Velho Testamento para estar querendo doutrinar. Mas se você ler Mateus capítulo de número 5, versículo de número 27, Jesus disse, eu não vim revogar a lei, eu não vim mudar a lei, e nem que os profetas falaram, eu vim cumprir a lei. Cristo veio cumprir os mandamentos. O que Cristo cumpriu no novo é o que está valendo. Se você faz a leitura da antiga aliança, não é revelado o que Cristo removeu, não é revelado. Cristo removeu o Antigo Testamento. Não estou dizendo a você que não vale, mas vale sim. Você pode ler, trazer como exemplo, como o servo de Deus deve se portar, mas não espiritualiza a palavra. Preste atenção, muitos pregam Davi. Aí Davi pegou a pedra e acertou na cabeça do gigante. Aí fala, eita, pega a pedra aí vocês, pega a pedra. Agora espiritualize no gigante, joga no gigante. Que gigante? E onde é que a Bíblia manda fazer isso? Gálatas, não ultrapasse as escrituras sagradas. As pessoas estão extrapolando, está passando do limite. Aleluia, Jesus. Mesmo que venha um anjo do céu, ou até mesmo os apóstolos, fale ou pregue qualquer coisa que vá além do que recebeste, seja amaldiçoado, seja anátema. Aleluia, Jesus. Aí o Senhor disse, quando fazemos a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Então você está debaixo da lei, está debaixo de maldição.
e não lhe é revelado Cristo. Mas Cristo diz aquilo que eu removi. Aí Jesus fala, mas até hoje, quando é lido Moisés, lei de Moisés, o véu está sobre os vossos corações. Se você, por exemplo, traz uma pregação de Sansão, com cabelos compridos, aí você vai para o Novo Testamento, a Bíblia diz que o cabelo do homem grande é desonra. Já a mulher com cabelo grande é honroso. Aí vem a contradição. Aleluia, Jesus. Quer dizer que o Senhor disse que o homem não pode ter o cabelo cortado, que o homem não pode ter o cabelo comprido, e Sansão tinha? Se um mandamento é para todo ser humano, de o cabelo ser, aleluia, Jesus, não ser grande como de mulher, porque a Bíblia diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus e a mulher é a glória do homem. Então, meus irmãos, aleluia, Jesus, se você for entender, traz uma contradição. Você preste atenção que a lei de Moisés, por isso que ela teve que ser removida por Cristo, e Cristo trazer a nova lei. Aí diz a palavra, e não viverei mais a lei de Moisés, e sim a lei de Cristo. Porque a lei de Moisés não aperfeiçoou nada, diz a palavra do Senhor. A lei de Moisés não teve proveito. Vou lhe dar um exemplo porque não teve. A palavra do Senhor diz, não matarás. Nisso na antiga aliança. E o que acontecia quando uma mulher traía o seu marido, ou ambos, vice-versa? Aquela mulher era apedrejada. Acontecia ali o quê? Um assassino. Um assassinato, uma pessoa lá apedrejava e matava. Mas é a lei de Moisés. Pois é. E validava o mandamento de Deus, a lei de Moisés. Foi por isso que Cristo teve que vir cumprir e melhorar, porque estava dando errado, estava descumprindo o mandamento de Deus. Falar, não matarás. As pessoas vinham só porque a mulher traiu. Cadê a misericórdia? Cadê o amor? Cadê a reconciliação, como diz o apóstolo Paulo? No livro de Coríntios, capítulo número 7. Deus trabalha com a reconciliação, com o perdão. A mulher traiu, ele não podia perdoar, e já ia lá e matava. Quer dizer, invalidando o mandamento de Deus. A lei de Moisés. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus, ele é maravilhoso. Então, meus irmãos, a lei de Moisés não aperfeiçoou nada, porque ele invalidava o mandamento de Deus. Antigamente, as pessoas sacrificavam animais. E hoje é diferente. Hoje somos nós sacrifício vivo, cultuando a Deus. O sacrifício foi Cristo na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque o Senhor disse, e ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito? O Senhor aí há liberdade. Olha como a palavra diz no 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ele está dizendo, quando você aceita Ele como o Senhor da tua alma, que você desce as águas, você sai da escravidão da lei de Moisés. Você sai debaixo de maldição. Aleluia, Jesus. Como assim? Sai debaixo de maldição. A Bíblia vai te responder. Livro de Gálatas, capítulo de número 3, do versículo 6 em diante. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Como assim? Os da fé são filhos de Abraão?
no versículo 11 aqui, ó, o justo viverá pela fé. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, e em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Oi, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a Espírito prometido. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, você vai entendendo aqui, né, o que a palavra do Senhor está falando. Aleluia, Jesus, que o Senhor ele nos resgatou da maldição da lei. Porque a lei, aleluia, Jesus, ela invalidava o mandamento de Deus. E é por isso que as pessoas, aleluia, Jesus, glória a Deus, no Novo Testamento, aleluia, Jesus, tem ficado confuso por causa da leitura da antiga aliança. Você vê que não é eu que estou falando. É a própria palavra de Deus que fala que não podemos mais fazer a leitura da antiga aliança, porque não lhe revela a Cristo. Toda vez que é lido Moisés, a antiga aliança, o véu fica sobre o coração. Vem que você fica preso à lei de Moisés e você não consegue entender aquilo que Cristo nos ensinou. Porque você está preso na lei de Moisés. É essa confusão que cria. Vou dar outro exemplo aqui. Aleluia, Jesus. Sobre política. Muitos questionam que o crente pode estar envolvido com política, mas o próprio Cristo deixou lá no livro de Gálatas, aqui mesmo no livro de Gálatas, no capítulo de número 5 e o versículo de número 20. O Senhor nos traz várias orientações sobre as obras da carne. Aleluia, Jesus, e diz que de antemão não herdarão o reino dos céus todos que estiverem nessa prática. Aí você vê aqui, né, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. E coisas semelhantes a esta, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outra hora eu vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Não é eu, Jesus que está dizendo que todos que forem achados nas obras da carne não herdarão no reino do céu. O Senhor está falando que quem gosta de uma prostituição não herdará o reino do céu. Quem é impuro, que gosta de andar na sensualidade, roupinha apertada, roupa curta, não herdará. E na idolatria, não. Feitiçaria, inimizade, porfias. E o que é porfias? Pesquisa aí, pode pesquisar. Pesquise. Porfia significa aposta, competições, rivalidade e discussões. Aí você fala, isso são as obras da carne, são porfias, aposta, rivalidade e competições. Aí eu lhe faço a pergunta, o futebol tem aposta? Tem. Tem rivalidade? Tem. Tem competição? Tem. Um tem que ganhar do outro. Se torna competição. Aleluia, Jesus. O jogo do bicho tem? Tem. Política tem competição? Tem aposta? Tem. Pesquise.
Aí o Senhor diz: ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções. Pesquise o significado da palavra facções. Aí você vai entender o que eu estou falando. Significa grupo político. Aleluia, Jesus. Aí, o que mais tem hoje na presença de Deus são crentes envolvidos com a política, apoiando homens malfeitores, com pensamentos de destruição, querendo dar arma ao povo, apoia aborto, aleluia, Jesus, que apoia tudo aquilo que não presta, só que gera violência, aleluia, Jesus. O significado da palavra voltar é apoiar. Quando você vota em qualquer homem que apoia o erro, você é cúmplice, porque você está apoiando ele. É por isso que o Senhor nos deixou, aleluia, Jesus, pelo homem, a oportunidade de não se envolver na política. Você tem o direito de votar? Tem. Mas você não pode votar como servo de Deus, porque senão você vai estar apoiando. É só você pesquisar o significado da palavra votar. Você vai ver o significado. É concordar e apoiar. Se você vota, você concorda com o que ele faz. Se ele dá arma ao povo, você concorda que tem que dar arma ao povo. Se ele apoia o aborto, você apoia junto com ele também. É por isso que o Senhor diz que não herdarão o reino de Deus. Em que tais práticas das obras você fazem, não herdará o reino dos céus. Aleluia, Jesus. Então, se a gente vai para a facção, é grupo político. Aleluia, Jesus. Invejas, bebedices, glutonarias. Eu sei que isso vai doer, porque você gosta de participar de uma política. Eu sei que muitos gostam de, eu tenho que decidir o meu futuro, o futuro do país. É isso. Cristo não chamou a gente para decidir nada. Cristo chamou a gente para pregar a palavra. Ide por toda a nação e pregai o evangelho. Cristo não mandou a gente governar, Cristo não mandou a gente fazer nada. Se você ler a Escritura Sagrada do Velho Testamento, você não vai achar nenhum homem envolvido com política. Mas você vai achar Daniel e José, ao qual o próprio Deus, através de visões e das pessoas ser obedientes à palavra justo, Deus levantou. Se você for observar, José governou, não teve corrupção, não teve nada. Foi um governo puro, do mesmo jeito foi Daniel. Um governo puro, sem corrupção, nada. Isso é pressão que as políticas de hoje não tem nenhum santo. Todos eles roubam, todos eles fazem coisa errada. Então, por isso que o Senhor disse que o servo de Deus não pode estar envolvido. Porque Jesus já sabe, já sabia e sabe até hoje que cada dia que passa só vai piorando a situação. E se você acha que tem algum homem justo aqui na terra, você está enganado. O único justo que foi Jesus. Um dia nós vamos nos tornar justos, mas para isso nós temos que obedecer. Romanos 5. Por a desobediência de um só homem, nos tornamos pecadores. Aleluia, Jesus. Mas pela obediência de um só homem, nos tornaremos justos. Nós não somos justos ainda? Não. Vamos nos tornar justos pela obediência da palavra. Aleluia. Então, meus irmãos, aleluia, Jesus. Felizmente, esses falsos ensinamentos aí, aleluia, esses preceitos, essas doutrinas dos homens para encher a igreja, não pensando nas almas, mas pensando nos fins lucrativos. Aleluia. Tem muitas pessoas que estão debaixo da maldição por não dar crédito ao verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, é isso que eu quero falar para vocês, que você venha estar atento. Que vocês venham estar atentos às Escrituras Sagradas. Aleluia. Porque tem muitos falsos mestres, falsos profetas, fazendo comércio de roça com as palavras, ganhando dinheiro em cima das pessoas. Aleluia, Jesus, e alimentando a avareza de muitos, dizendo que você tem que dar para você poder receber. Mas a Bíblia já deixou bem claro. Aleluia, que nós somos uma carta escrita por Deus, lida aos homens. Aleluia, Jesus. Não em tábua de pedra,
mas nos nossos corações, que é a palavra de Deus, guardada nos nossos corações. E a gente obedecendo, sendo santo como Cristo foi santo, vai transfigurar a imagem e a glória de Deus no nosso rosto. É o que diz a palavra do Senhor. Mas não fazendo a leitura da antiga aliança, querendo doutrinar o povo com a antiga aliança. No Velho Testamento, aleluia, Jesus tinha que raspar a barba. Mas já no Novo não tem esse mandamento de você raspar a barba. E muitos dizem que só pode fazer isso e raspar a barba. Só pode fazer isso. Então, estão querendo doutrinar o povo com o Antigo Testamento. Você só pode trazer o que é do Velho Testamento para o Novo, aquilo que Cristo cumpriu, aquilo que Cristo cita no Novo Testamento. Aquilo que Cristo citou no Novo Testamento e tem uma comparação com a Antiga Aliança, esse sim pode ser citado, pode ser falado. Porque se você for olhar, Cristo falou muito do Antigo Testamento. Para se cumprir o que Isaías falou, para se cumprir o que Jeremias disse, para se cumprir o que Ezequiel falou. Cristo disse muito isso. Se você ler também as cartas do apóstolo Paulo, você vai achar também o apóstolo Paulo falando de Abraão, como eu acabei de ler na estante aqui. Aleluia, Jesus. Aqui, como eu acabei de ler aqui, ó, com o apóstolo Paulo fala aqui no livro de Gálatas. E o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado pela justiça. Paulo trazendo, aleluia, Jesus, a história de Abraão. Mas está trazendo como uma comparação, querendo dizer que nós temos que ter a fé que Abraão teve. Porque o justo viverá pela fé. Então, o apóstolo está dizendo que nós temos que ter a fé de Abraão para que venhamos crer e a fé em Jesus Cristo. Mas se você for assim, não vai ver o apóstolo Paulo trazendo a leitura da antiga aliança de Abraão e dizendo, você tem que... Abraão fez isso, você tem que fazer assim, 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 e querem distorcer o que foi dito no Antigo Testamento, querem espiritualizar a palavra de Deus. Saia da sua parentela, para depois transformar a sua vida, não sei o que. Isso aí tudo aí é espiritualizando a palavra de Deus. Aquilo ali tinha que acontecer. Aleluia, Jesus. Para que viesse cumprir a palavra de Deus. Mas muitos têm espiritualizado a palavra de Deus. E isso tem causado confusão na mente de muitos. Aleluia, Jesus. Mas eu quero dizer para vocês aqui que você tem que sair debaixo da maldição. Sair da lei de Moisés. Viver a lei de Cristo. Porque se você lê a antiga aliança para doutrinar o povo, para querer explicar, você está debaixo de maldição. Ó, todos quantos, pois, são das obras da lei de Moisés, está debaixo de maldição. Quando você está trazendo algo do Velho Testamento para querer doutrinar no Novo, dizer assim, não pode. Vocês estão debaixo das obras da lei e você está debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito é tudo aquilo que permanece em todas as coisas escritas na lei, do livro da lei. Qual a lei? A lei de Moisés. Como o Senhor disse aqui mais para baixo, ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição. Então Cristo pagou o preço, nos resgatou, nos tirou debaixo da maldição, mas muitos querem continuar debaixo da maldição. Muitos querem estar com o coração vendado ainda, com véu. Como eu estava falando na lei de Moisés, antigamente era assim. Deus falava, não matarás, e o povo ia lá e matava. Você está entendendo? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Naquela época, quem cometesse o adultério também era apedrejado, como eu falei. Acerca do casamento, olha o que Jesus disse. Deus disse lá no Gênesis, e largará pai e mãe, e se unirá a seu esposo. E ambos se tornarão uma carne só. Porque aquilo que Deus juntou, não separa o homem. Aí chega na lei de Moisés, aleluia, Jesus,
Aí o homem vai lá e inventa a carta de divórcio. A lei de Moisés inventa a carta de divórcio. Aí os escribas fariseus, para querer tentar pegar Jesus, mas como a Bíblia diz que Jesus sabia das mentes de todos, sabia o que queria falar, já tinha a resposta certa para poder falar. Mas Moisés deu a carta de divórcio. Aí Jesus disse, mas foi Moisés, não foi Deus. Não foi dito desde o princípio. Aí Jesus fala, lá no princípio, Deus disse, largará pai e mãe, e se unirá a seu esposo e se tornará uma carne só. Que aquilo que Deus juntou não separa o homem. Aleluia, Jesus. Você está percebendo aí a lei não aceitando a lei não aceitando o mandamento de Deus? Deus disse que se unirá a sua esposa se tornará uma carne só. Porque aquilo que Deus juntou não separa o homem. Aí Jesus fala, e por que Moisés permitiu que divórcio? Aí Jesus fala, por causa da dureza dos vossos corações. Foi por isso que Deus permitiu o divórcio. Mas Deus só permite divórcio se houver traição. Mas você não vai ver escrito que você deve casar novamente. Ao contrário, Jesus disse, e se o homem casa, mesmo que depois que deu a carta de divórcio, aí Jesus fala, se você casar, o homem comete adultério. Quem casa com a repudiada, que recebeu a carta de divórcio, comete adultério também. Então você vê aí que não tem uma liberalidade para se casar novamente. O homem deu a carta de divórcio, mas só que Jesus disse que se ele casar novamente, mesmo que a mulher traiu, mas se ele casa novamente, ele comete adultério. Aí Jesus fala, e quem casar com a repudiada, comete adultério também. Você está entendendo? Então, a aliança permanece. Você se separou, deu a carta de divórcio, mas você permanece ligado pela aliança de Deus, que é uma só, ao qual você vai ler lá no capítulo 7 de 1 Coríntios, que a palavra do Senhor vai dizer que só a morte quebra essa aliança. É só a morte que separa. Jesus, ele trabalha com a reconciliação, com o perdão. Ou então você vai viver só. Mas ninguém consegue ficar só, então escolha a mulher correta. Não vá casar na carnalidade. Não vá casar pensando, eu vejo Jesus no desejo carnal, porque depois que se casar no desejo carnal, o desejo vai passar. E aí? Então procure uma mulher espiritual, um homem espiritual, um homem que gosta de buscar a presença de Deus, que gosta de fazer a obra do Senhor, que respeita, que é um bom filho, que é uma boa filha. Aleluia, Jesus. E é por isso que o Evangelho de Cristo está aí. É adúltero no altar, é adúltero sendo pastor, é uma bagunça. O Evangelho de Cristo está uma bagunça, mas não é o verdadeiro Evangelho. É o Evangelho ao qual o livro de Gálatas fala. É o Evangelho da maldição, é o Evangelho da anátema. É aquele Evangelho que você pode fazer tudo. É aquele Evangelho que o povo está tudo debaixo de maldição. Aquele Evangelho acrescentado. Aleluia, Jesus. E eu estou aqui para abrir a mente de vocês. Da mesma maneira que o Espírito Santo de Deus abriu meus olhos. Aleluia, Jesus. Não estou falando aqui, aleluia, glória a Deus, para me gabar, mas que nos ensina o Espírito Santo de Deus. Pela misericórdia do nosso Deus Todo-Poderoso, eu já li a Bíblia 3 vezes toda. Aleluia, Jesus. E cada dia o Senhor vem me revelando, o Espírito Santo de Deus vem me ensinando cada vez mais a sua palavra. E cada vez mais Ele vai tirando as camas dos meus olhos, para que eu venha entender a palavra do Senhor. Como eu falo, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você ler sem pedir ao Espírito Santo para lhe ensinar, você vai morrer com a palavra. Você não vai entender. Mas se você pedir ao Espírito Santo de Deus para lhe ensinar, que é Ele que nos ensina de todas as coisas, aí você vai entender o que é o que o Senhor está querendo falar claramente. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos,
Aleluia, Jesus, fique atento. Aleluia, Jesus, não fique preso à lei de Moisés, porque você vai estar debaixo de maldição. Aleluia. E eu vou falar mais coisas, que é muita coisa que tem para falar do Velho Testamento. Você já prestou atenção que aquilo que agrada ao homem, eles botaram para ficar no Novo Testamento, mas aquilo ao qual não agrada, eles deixaram para lá. Você prestou atenção que o sacrifício de animais, eles não botaram o homem, não botaram no Novo Testamento. O apedrejamento, eles não botaram no Novo Testamento. O casamento, né, de dar carta de divórcio, aleluia, Jesus, eles não botaram no Novo Testamento. Não estou falando, eu estou falando no homem. Você vê que é homem casando 3, 4, 5 vezes, aí tem uma oportunidade, aí abre igreja, faz tanta coisa. Mas o dinheiro, o dízimo, que foi cancelado também, que faz parte da lei. Porque a Bíblia diz que todo aquele que está debaixo das obras da lei está debaixo de maldição. Então, quer dizer, a parte de dinheiro, que é o dízimo, aí eles trouxeram para o Novo Testamento. Aí botaram, diz que tem que dar, a casa tem que ter mantimento, tem que ter isso, que tem que pagar a luz, tem que pagar a água. Mas só que a palavra do Senhor não disse que o dízimo era para isso. Era para ajudar as órfãs, viúvas, necessitados, ao qual nenhum deles obedeceram este mandamento. E é por isso que se você ler lá em Hebreus 7, do 1 até acho que é o 28, se não me for memória, você vai ver lá Jesus anulando o mandamento do dízimo, chamando o serviço de fraco e inútil, porque ninguém obedeceu este mandamento. Então, aleluia, Jesus, a lei não aperfeiçoou nada. É lá que você vai achar essa palavra, no finalzinho assim, você vai achar lá. E a lei não aperfeiçoou nada. Por isso que Cristo veio melhorar. Cristo agitou tudo, deixou tudo bem feito. Aleluia, Jesus. Então, o que está valendo é de Gênesis, é de Mateus até Apocalipse. Aleluia. Podemos trazer a antiga aliança? Podemos. Para mostrar como o servo de Deus tem que ser. Como eu estava mostrando para você, né? Que o apóstolo Paulo estava dizendo que nós tínhamos que ter a fé de Abraão. Ele trouxe algumas coisas de Abraão que ele traz de Jacó, traz de José. Então, é dessa maneira que tem que ser. E não você querer doutrinar o povo com a antiga aliança. Eu querendo trazer aquilo que Cristo removeu. Aleluia, Jesus. Como eu li e provei para vocês aqui. Aleluia, Jesus. No livro de 2 Coríntios 3. Como eu falei, né? Aqui, o que Jesus disse aqui, né? A carta a 2 Coríntios. Mas o sentido deles embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o véu permanece. Toda vez que você for ler o Velho Testamento, toda vez que você lê o Velho Testamento, vai lhe permanecer a lei. Você vai estar debaixo da lei. Você vai estar com o seu coração coberto com o véu. Você vai estar debaixo de maldição. Jesus disse, o mesmo véu lhe permanece, não sendo revelado Cristo. Aleluia, Jesus. O que é removido, que é a lei de Moisés. Mas até hoje, quando é lida Moisés, o véu está posto sobre seu coração. Então todo aquele que quer doutrinar, quer ensinar, que só prega o Velho Testamento, aleluia, Jesus, o coração dele está posto, aleluia, o véu. Ele não entende, ele não está descendo o corpo de Cristo. Aleluia. Porque ele está preso na lei, está debaixo de maldição. Aleluia, Jesus. Por isso que Cristo fala, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Quando você aceita Cristo, o novo pacto, é por isso que Cristo diz lá na ceia do Senhor, quando isso diz, e este é o novo pacto da nova aliança, que esse aqui agora é outra aliança, porque o antigo pacto não deu certo. O antigo pacto não deu certo. Por isso que ele foi necessário ser removido. Foi por isso que foi necessário Cristo nos resgatar da lei de Moisés. Porque não teve êxito, não teve sucesso. É por isso que lá o Senhor diz, é o novo pacto da nova aliança.
Aleluia, Jesus. Então, tudo que for dali diante do livro de Mateus até o livro de Apocalipse é o que está valendo hoje. Para a nossa salvação, o Velho Testamento fica de experiência, de gente se espelhar nos grandes homens, nos grandes profetas de Deus. Para a gente se espelhar e não você querer pegar o ensinamento da antiga aliança para querer doutrinar o povo do novo. A não ser se for aquele que Cristo confirmou, aquele que Cristo confirmou do Antigo Testamento para o Novo. Aleluia, Jesus. Porque você vê que Cristo ele trouxe muitas coisas, como Jesus disse, assim como disse os antigos. Dente por olho, dente por dente, olho por olho. Aleluia, Jesus. Já Cristo hoje é diferente. Aquele que fizer qualquer coisa a você, você tem que orar pelo aquele que lhe persegue, aquele que lhe maltrata. Orar pelos que vos perseguem. É diferente. Antigamente a pessoa caía no ato do adultério. Mas Jesus fala, hoje se tu olhar e tem intenções maldosas no seu coração, você já cometeu adultério. Então você vê que Cristo veio aprimorando, ele veio cumprindo. E o que ele cumpriu está no Novo Testamento. É o cumprimento da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. É como eu tenho falado desde o início. É uma palavra ao qual muitos, aleluia, Jesus, não vão querer pregar para nenhum de vocês. Porque não quer que você fique ciente, aleluia, desses acontecimentos. Porque se você tirar, aleluia, a máscara, tirar, aleluia, Jesus, o cisco que está nos olhos, eles vão perder o luxo dele. É como eu gosto muito, sempre que eu tenho falando isso, as pessoas, porque sempre você fala do dinheiro? Porque não foi Deus que criou o dinheiro. Jesus disse que o dinheiro é a raiz e espécie de todo mal. O dinheiro acabou com a obra de Deus. O dinheiro acabou com a igreja. Aí você pode ver que o apóstolo Paulo disse que todo aquele que ele viu olhar para o dinheiro demais, cobiçar, se desviou da fé. Pode prestar atenção que todos que têm dinheiro, que tem muito dinheiro da igreja, todos eles não já se prestam atenção que desviaram da fé. Você vê que se ele vê uma pessoa necessitada ali, não ajuda. Ele diz, vagabundo merece, tá aí meio sofrendo, passa com um carrão e os vidros fechados, não vai lá ajudar. Mas Jesus disse, todo aquele que tiver recurso nessa terra e ver seu irmão padecer necessidade e não ajudar, o amor do Pai não está nele. Você acha que uns... Não estou falando só de pastor, estou falando no sentido geral de servo de Deus, que se acham crente. Estou falando no sentido geral, todos eles. Quantos não têm passado pelo mendigo, pelo morador de rua? Por um casal, uma mulher pedindo na rua alguém, e eles passam, não param, não ajudam. Quem não ajuda não tem o amor do Pai. E quem não tem o amor do Pai não vai morar no céu. Porque só verão a Deus os limpos de coração. O limpo de coração, quando ele vê o irmão necessitar, ele vai lá e ajuda. Se você passar no carro, passar em qualquer lugar e você vê seu irmão necessitando ali, você vai parar, você vai alimentar ele. Porque mandamento é a ordenança do nosso Senhor Jesus. Muitos estão enganados, achando que vai para o céu. Aleluia, Jesus, só porque está pregando a palavra de Deus. Paulo se deixou bem claro que se você tropeçar em um mandamento, você é culpado de todos os outros. Não adianta você obedecer um e desobedecer o outro. Tem que obedecer tudo. É por meio da obediência que seremos salvos. Muitos dizem, mas é a graça. O que é graça? Dádiva imerecida. E o que é a dádiva? Cristo morreu na cruz. Pronto, isso é a dádiva imerecida. Ele já morreu. E agora ele disse, todo aquele que crê em mim, obedecer a minhas palavras e botar em prática, será salvo. Você só vai ser salvo se você obedecer a palavra. Cristo não vai sofrer na cruz. Cristo não passou aquele perrengue todo, aquele escarnecimento, cuspido, apanhado, chamado de demoniado, chamado de demônios, maior dos demônios. Apanhou, tomou cacetada, foi botado na coroa de espinho, arrastou uma cruz pesadíssima. Se levou sobre si toda a enfermidade, todos os problemas, para você ir para o céu de qualquer jeito. Jesus disse, assim como eu fui obediente, vós também tem que ser. Jesus disse, aquele que quer ser maior lá no céu, ele tem que ser menor aqui, ele tem que servir aqui.
E o que a gente não vê hoje é pessoas querendo servir. Ao contrário, é só querendo ser servido. Jesus disse que quer ser maior lá, seja servo aqui. Cristo veio e lavou os pés do discípulo. Cristo veio para servir, Cristo veio para fazer a vontade de Deus. E todos nós temos que fazer a vontade de Deus. É o seu nada aqui na terra. Aleluia, Jesus. O nada em que sentido? Algo que não preste, não. O nada querendo se exaltar, ser maior. Aqui tem que ser menor. Aleluia, Jesus. Nós temos que fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é essa. É que nós venhamos negar a nós mesmos todos os dias, tomar a nossa cruz e seguir Jesus Cristo. Negar a tudo aquilo que a gente gosta, tudo aquilo que agrada a carne, para seguir Jesus. Como seguir Jesus? Obedecendo os seus mandamentos. A Bíblia é o manual do servo de Deus. É ele que vai lhe conduzir para o céu. É as Escrituras Sagradas que ele vai conduzir. Se você lê e pratica, semelha-se um homem prudente. Mas se você não pratica, você é insensato. Você é imprudente. E o caminho é o lago de fogo. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz: porque me chama Senhor, o Senhor, mas não obedece os meus mandamentos. Não seja simplesmente ouvinte da palavra de Deus, mas praticante da palavra. Jesus diz que fácil é pregar, difícil é viver. Hoje o que mais tem é pregador. Eu prego a verdade, eu prego a verdade, eu prego a verdade. Mas quando chega na hora da vaidade, chega na hora do dinheiro, cadê a verdade? Prega a verdade. Porque se não prega, nenhum rico vai morar no céu. Nenhum rico vai morar no céu. Eita, irmão, como assim nenhum rico? Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Você já entendeu o que essa palavra está querendo dizer? Jesus está dizendo que não passa nem um camelo e nem um rico. Mas Jesus disse que dos dois é mais fácil ainda passar o camelo do que o rico. O que Jesus está dizendo? Que nenhum rico herdará o reino de Deus. Sabe por quê? Porque são soberbos, são tudo avarento, não ajuda o teu próximo. E quando ajuda, quer algo em troca. E não é desse jeito. Dê com a direita para que a esquerda não veja. Não toque trombeta. E é o que eles mais fazem. Tocar a trombeta é filmando, dizendo: eu estou ajudando. Estou ajudando aqui, ó. Aqui o povo. Deus não se agrada disso. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, guarde essa palavra no tábua do teu coração. Eu queria falar mais. Mas quanto mais vai ficando o vídeo maior, muitos de vocês não querem, aleluia, ouvir mais. Porque o vídeo fica muito comprido. Mas não tem como, eu sempre falo nos meus vídeos, não tem como você pregar a palavra de Deus em 10 minutos, 15, 20 minutos. Porque a Escritura é ampla. Tem milhares de versículos que testificam a palavra de Deus. Um texto entra no outro texto. E é por isso que toda vez que eu faço um vídeo passa de 40 minutos. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, guarde essa palavra no teu coração. Medite mais na lei do Senhor. Para você não ficar só com as minhas palavras, leia também. Acompanhe do lado com o dicionário. Quando você vê uma frase que você não entende. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E cumprimento a todos, né, com a paz do Senhor Jesus, e agradeço, em nome de Jesus. Quem puder compartilhar, né, para com os seus amigos, para que venha chegar ao máximo possível de ouvintes esses vídeos. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.